Olá! Hoje eu quero dar dicas de como se aproximar de Deus. Às vezes você está caminhando com Deus há tanto tempo, mas está tão longe e nem percebe. Então eu quero falar aqui algumas dicas, por mais que óbvias, mas que espero que te ajudem nessa caminhada cristã, de como conhecer ou se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus é algo muito simples e complexo ao mesmo tempo, porque a gente às vezes acha que está próximo e a gente está distante. E às vezes a gente acha que está distante, mas está tão próximo. Se aproximar de Deus, a melhor forma, no caso, é pela Bíblia. Porque na Bíblia a gente vai ver coisas que Deus aprova, que Deus não aprova, exemplos de homens que erraram, que não erraram. Davi, no caso, um homem segundo o coração de Deus, estava no momento errado e na hora errada e acabou caindo com a mulher de Betseba, com a Betseba, né? E José, tentado quase que da mesma forma, não pecou, não negou a Deus, foi obediente e ainda foi injustiçado e preso por isso. Então a gente vai ver muitos exemplos na Bíblia, até de Samuel, que foi um excelente profeta. A história dele é admirável. Se você ler a história de Samuel, criado na casa de Deus, obedecendo e servindo a Deus, um jovem, né, que ele estava em um tempo em que nem os sacerdotes estavam ouvindo a voz de Deus, e ele, sendo um jovem, um menino, conseguiu ouvir a voz de Deus. Veja, pense nisso, né? Em um momento que nem o sacerdote está ouvindo a voz de Deus, ele chegou a ouvir a voz de Deus. Então pense no chamado que Deus tinha na vida dele. Na Bíblia a gente vai encontrar muitos exemplos sobre isso, e até de Sansão, que era para ser um homem separado, mas acabou brincando, digamos assim, com o pecado e se sacrificou no fim da sua história, né? Talvez se não fosse por isso, a história dele deveria ser muito mais longa, com muitos mais livramentos para o povo de Israel. Mas não, ele encurtou a sua jornada por ter brincado tantas vezes com o pecado, que no caso seria a Dalila, né? Então, a Bíblia é a melhor forma de se aproximar de Deus, porque lendo ela você vai conhecer e vai se adequar na vontade de Deus. Você vai começar a caminhar nos caminhos e na direção da vontade dele. Lendo a Bíblia você vai aprender mais sobre ele. Também orando você vai conhecer mais de Deus e você vai enxergar as suas falhas também. Porque com os olhos carnais a gente acha que a gente está certo e vivendo da maneira que a gente está, tudo bem. Mas quando a gente dobra de joelhos e a gente fica, digamos, cara a cara com Deus, você vai ver que você, na verdade, não é nada. E que Ele é tudo, né? Então você vai aprender a enxergar os seus erros, você vai entender onde você deve melhorar, e você vai ter mais sensibilidade ao Espírito Santo e à voz dele, e ele vai dizer o que você deve melhorar, o que você deve e não deve fazer. Desse jeito você vai se aproximar mais de Deus e também vai enxergar mais as suas falhas, né? E também, outra dica aqui, já emendando a oração, consagração e jejum é ótimo, porque você vai enfraquecer a sua carne e você vai fortalecer o seu espírito. Não sei se vocês já ouviram aquela sátira, né, de dois leões, que vai vencer o que tiver mais alimentado. Dessa mesma forma, é a nossa carne, o nosso espírito vai vencer quem tiver mais alimentado. Se não tiver o espírito alimentado com a palavra, com oração, com jejum e consagração, a carne vai vencer, e em vez de você vencer como José, você vai cair e vai perder como Davi. Citando os dois exemplos que eu falei no começo do vídeo, vai ser dessa forma. Então, uma forma de se aproximar mais de Deus é enfraquecendo a sua carne e fortalecendo o seu espírito. E também tem outra forma que eu acabei de falar aqui, não sei se você vai entender, que é se desviando do mal. Literalmente se desviando do mal. Se você tem... no caso, Satanás, ele conhece todas as suas fraquezas e ele vai te atingir com aquilo que você é fraco no caso. Se você tem mais fraquezas a droga, cigarro, essas coisas, ele não vai te oferecer prostituição, não vai te oferecer dinheiro, ele vai te oferecer as drogas mesmo. Então, se alguém te oferecer drogas, você não fica pensando, será que agora não vai fazer mal? Só um pouquinho? Não, você literalmente se desvia do mal e deu. Então, se desviando do mal, literalmente,
José, em vez dele ficar de brincadeira com a mulher de Potifar, ele pegou e fugiu. Então, ele se negou aquilo. Davi poderia ter feito da mesma forma, mas ele ficou cobiçando a mulher, a Betseba. Então, Davi, ele não se desviou do mal, mas ele ficou literalmente de frente com o mal, de frente com o pecado. Se desviando do mal é uma das melhores formas de se aproximar de Deus. Só recapitulando os tópicos que eu falei durante o vídeo. Se aproximar de Deus, as melhores formas, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Isso é essencial para conhecer a Deus, porque a Bíblia é totalmente inspirada por inspiração divina, né? Orando é muito essencial, muito importante para nós. Consagrando, jejuando e se desviando do mal. Então, caso você queira se aproximar mais de Deus, siga esses tópicos. Eu sei que não é fácil no começo, mas pouco a pouco você vai conseguir. Tente tornar isso um hábito, porque se você fizer hoje e não fizer amanhã, não vai fazer muita diferença. Agora, se você fizer hoje, fizer amanhã, depois da manhã fizer também, tente tornar isso um hábito que vai ficar cada vez mais fácil para você. Tenta fazer uma agenda e vai ticando os tópicos. Hoje, amanhã de manhã eu vou acordar, vou orar 30 minutos. Já anota lá. Vou ler a palavra, essencialmente a palavra, sem distração nenhuma, 30 minutos. Já anota lá. Vai fazendo assim todos os dias, que você vai criando um hábito na presença de Deus e cada dia mais você vai melhorando. Tenta fazer isso um mês sem errar nem um dia e perceba a transformação que vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe e até mais.